Olá, meus colegas. Terça-feira agora, dia 14, o governador recebeu a direção central para uma reunião logo após a entrega da mensagem anual do Executivo à Assembleia, uma espécie de um dossiê da situação do Estado para os deputados. E dizem que isso acontece a cada início de ano legislativo. Nós estivemos lá na praça, apesar do calor, em vigília pela audiência, com o governo, e nós assistimos à mobilização dos trabalhadores da Corsã, contra a privatização da UGM, dos trabalhadores da polícia, cada qual levando as suas reivindicações separadamente, Isso é uma situação de se pensar. Mas em breve nós teremos que nos unir, sair na defesa do nosso IP Saúde, que o governo quer elevar as alíquotas, quer mandar um projeto aí para a Assembleia. Mas nesse documento que o governo encaminhou para a Assembleia, e que a mídia noticiou, vinha divulgando na semana passada, ele mostra uma discrepância entre os salários dos servidores públicos, das diferentes secretarias. Os trabalhadores em educação, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, segundo esse documento, recebem 3 vezes menos que servidores de outras secretarias. Enquanto os servidores, como os funcionários de escola, que só receberam 6% em cima do seu famigerado básico de R$ 657, e que por isso recebem completivo para alcançarem um mínimo regional, também há os inativos que tiveram um reajuste negativo, de 12,3%. É uma vergonha. Educadores aposentados que pagam a Previdência e ainda viram desaparecer a parcela de irredutibilidade pela sua incorporação ao subsídio. Para nossa revolta, após a lamentável primeira reunião com o CEPERS, que eu já relatei no vídeo anterior, o governo ofereceu, então, nessa reunião, 9,45 para os professores ativos e inativos e nenhum reajuste para os nossos colegas funcionários de escola, alegando que não tem como reajustar os funcionários agora, porque isso abriria precedente para que outras categorias também viessem fazer essa reivindicação, Então, e que se ele vier a fazer, ele tem que mexer no plano de carreira dos funcionários de escola, fazendo uma espécie de chantagem. Na verbalização da proposta do governo, que ele diz que vai manter a mesma prática realizada no passado, no reajuste, que vai reduzir o percentual daqueles que ainda têm algum valor na parcela de redutibilidade. E os funcionários que vão ficar de fora, assim como aqueles colegas que não têm paridade, não vão receber nenhum reajuste. Isto é revoltante, lamentável pela miserabilidade da nossa categoria. É também revoltante porque é um governo que não cumpre a lei, que vende ilusões, com um discurso de que vai priorizar a educação, mas que na prática não difere dos demais que rezam a mesma cartilha. Retira direitos dos servidores. Ano passado, como era ano de eleições, Eduardo Leite, que na época era candidato, discursava que o Estado estava com as contas em dia, às custas de quem? Eduardo Leite fez caixa com a miséria dos servidores e continua fazendo. Hoje, já eleito, o cenário é a tal da lei de responsabilidade fiscal, a desculpa, mas continua o mesmo chororô, E mês passado, o governador, contrariando isso tudo, para mostrar que a gente tem razão, que a gente fala que para nós não tem nada, mas que para alguns têm bastante, tem o suficiente. Mês passado, o governador se autoconcedeu 32% e para os seus vices e secretários 47%. Esse é o governo que diz que vai priorizar a educação, mas que ao contrário da propaganda, não efetivou nenhuma reforma nas escolas no início do período letivo, que também foi amplamente divulgado, está sendo, aliás, que é um discurso eleitoreiro, um governo que é ardiloso, que
que importa secretários, como por exemplo a nossa da educação, né, que vem do Todos pela a Educação, da Fundação Ayrton Senna, assim como também ele importou a Priscila Santana, né, subsecretária das Relações Financeiras do Ministério da Economia de Bolsonaro, né, do Paulo Guedes, né, e que coincidentemente é a pessoa responsável por avaliar a entrada do Rio Grande do Sul na Lei de Responsabilidade Fiscal. Meus amigos, Eduardo Leite, ele mesmo se diz, né, candidato, e vai buscar ser candidato a presidente da República para 2026. E quer mostrar aos donos do capital que será um bom gerente. Não nos surpreendemos que Jorge Paulo Lemann, sócio de uma das empresas que está hoje na mídia, que cometeu uma das maiores fraudes contábeis do Brasil, que tem efetivado parcerias com o governo gaúcho, como é o caso das trajetórias criativas, né? Está aí com trânsito, né, dentro da SEDUC e dentro do governo. Isso não nos surpreende. São aqueles que nós já alertamos que têm interesse em abocanhar os recursos que são da educação. E por falar em recursos da educação, vocês sabiam que o Rio Grande do Sul recebeu no ano passado quase 13 bilhões de recursos do Fundeb? Então, e onde estão esses recursos? Se não estão sendo valorizados os trabalhadores, né, da educação. E o Fundeb, ele fala em profissionais da educação, né? Então, precisamos fazer valer a lei, né? O cumprimento da lei do piso e para trabalhadores do magistério ativos e inativos, e a lei do Fundeb para os profissionais da educação. Todos, sem exceção, né, com e sem paridade, né, que fizeram por merecer e educaram a sociedade gaúcha, precisam receber o mínimo, que é o reajuste da inflação proposto para o piso nacional. Então, eu quero colocar também que no portal da transparência do Rio Grande do Sul, nós também podemos obter dados que comprovam que o governo de Eduardo Leite não está aplicando na educação o mínimo previsto, né? Não está o mínimo previsto constitucionalmente. Eu quero dizer para vocês também que o Conselho Geral, ao qual eu faço parte, rejeitou esta proposta do governo e reafirmou que o reajuste do piso deve ser aplicado no plano de carreira e que o índice deve ser concedido aos funcionários de escola e aos inativos sem paridade. Até porque a lei do piso prevê, inclusive, no seu artigo 4º, que aqueles estados que não tiverem, que demonstrarem necessidade, que comprovarem necessidade, podem ser socorridos pelo governo federal. Mas claro que o Rio Grande do Sul, como ele não cumpre a lei do piso, ele não tem direito a pedir esse socorro, né? E então, para concluir, quero dizer para vocês que é muito importante nós compartilharmos esse vídeo entre os colegas, dizer da nossa preocupação, dizer que dia 3 temos a Assembleia Geral em Porto Alegre, que precisamos nos mobilizar, precisamos conversar sobre a situação que estamos e queremos estar em todas as escolas, está indo material, mas que é muito importante todos dar o seu nome, ligar para o núcleo, dar o seu nome para ir para a Assembleia e se mobilizar. Quem não é sócio, se filia. E se gostou desse vídeo, dá um likezinho aí, se inscreve no canal para receber as notificações assim que a gente postar outro vídeo. Um grande abraço a todos